Olá, caro aluno, tudo bom? Vim aqui conversar com vocês sobre o trabalho final de contabilidade geral, que surgiram várias dúvidas e eu vim aqui saná-las um pouquinho. Bom, primeira coisa, estamos aqui com a tela sobre o trabalho final de contabilidade, onde o trabalho deve ser feito individualmente e você pode fazer manuscrito, no Word, no Excel, no PowerPoint. Você só não pode utilizar softwares contábeis, então vocês podem ficar livres para fazerem onde quiser. O ponto extra do trabalho é só para quem quer ter esse adicionalzinho no trabalho, pode ganhar até 2 pontos de pontuação extra, que você vai fazer uma apresentação igual eu estou fazendo aqui, você pode fazer com aplicativos que tem na internet gratuitos, você pode fazer com o seu celular, gravando você falando sobre como foram feitos os lançamentos, fica a seu critério. Lembrando que tem que ser colocado no YouTube o vídeo e mandado o link de onde está o vídeo, tá ok? Então, eu vou deixar para vocês depois como enviar esse vídeo para o YouTube, mas o vídeo você pode fazer onde você quiser. Mas vamos para o nosso trabalho em si. Bom, eu trouxe aqui, então, como é para ser feito o trabalho. Aqui nós temos toda a parte aqui das contas da empresa, companhia PHD, em 30/11/2018. E aqui os saldos de cada conta. Vocês vão precisar desses saldos para fazerem o exercício. Então, aqui tem todos os lançamentos, de 1 a 13, todos os lançamentos que serão efetuados. O que você deve fazer? Os lançamentos contábeis em conta T, levantar o balancete de verificação, apurar a DRE, levantar o balanço patrimonial. E abaixo tem uma estrutura que você pode utilizar como referencial. E depois relatar as seguintes situações e explicar e dar exemplos A, B e C e A e B. Bom, mas vamos para a parte que vocês estão com mais dúvidas, que é essa parte aqui. Logo depois tem aqui uma página, a terceira página, mostrando vários Tzinhos, né, assim chamados, que aqui é o método de partidas dobradas, que eu vou explicar. Logo depois tem aqui falando como fazer o balancete de verificação, o balanço patrimonial e a nossa DRE, aqui, demonstração do resultado de exercício. Tá? Então, vamos primeiro para o método partidas dobradas. Professor, onde está isso? Lá nas nossas unidades. Bom, está na nossa unidade 4, tá? Escrituração e lançamento contábil, que fala sobre o método de escrituração, o método das partidas simples e o método das partidas dobradas, tá ok? Também fala um pouco na unidade 3 da nossa disciplina, tá? Então, aqui a unidade 3 também fala sobre as movimentações e as contas, a origem das contas, como foi feito. Então, você tem que tanto pensar nas contas, que são as contas contábeis, e nós temos que pensar no método partidas dobradas, tá ok? Então, o método é para você conseguir observar que todo lançamento, ele tem um débito e crédito de igual valor. Podem ser vários lançamentos, mas deve ser de igual valor. Vamos exemplificar que fica mais fácil, né? Aqui tem muito o conteúdo, eu quero exemplificar para vocês. Eu tenho aqui o método aqui T, que é o de partidas dobradas, que vai ajudar muito a você saber se a conta é credora, devedora, da onde que vem aquele dinheiro. A primeira coisa que vocês devem fazer aqui em cima é o nome da conta. Então, você vai colocar o nome da conta que você está utilizando. O lado esquerdo da conta, aqui, o lado esquerdo, ele sempre aumenta o patrimônio, ele sempre vai aumentar e aqui sempre diminui. Pensem sempre assim, um lado aumenta e um lado diminui. Então, esse lado esquerdo, ele vai aumentar o patrimônio e o lado direito, ele vai diminuir o patrimônio, tá? Se vocês tiverem isso aqui em mente, fica mais fácil vocês observarem de como fazer os lançamentos na conta. Tem que ter um pouquinho de raciocínio para fazer esse aumento e diminui, tá? Deixa eu colocar aqui, diminui para vocês. Diminui não está querendo ir, então diminui. Então, vamos começar? Vamos fazer o exemplo 1 do trabalho? Primeira coisa que eu falo para vocês, quando forem fazer exercício dessa forma, ou quando forem fazendo o trabalho de vocês, se necessitar do método partidas dobradas.
Hoje, os softwares não necessitam mais de fazer esse tipo de lançamento, mas você tem que observar como funciona, tá? Por isso que ele é tão solicitado no momento que você está fazendo um curso de contabilidade. Vocês vão ver esse método ainda muitas vezes. Então, esse lado aumenta, diminui, já falamos. Uma das principais dicas é você voltar no exercício, ver aqui todas as contas e lançar o saldo inicial de cada conta. Então, a nossa primeira conta aqui é bancos com movimento. Estão vendo? Então, eu vou lá no meu exercício, aqui eu estou fazendo aqui, para exemplificar para vocês. Então, eu vou escrever bancos com movimento. Bancos com movimento. Essa é a minha primeira conta. Qual o saldo da conta? Bom, o saldo da conta lá é 11.250. Se é saldo, não debitou, é algo que tem no meu banco. Se tem no meu banco, é 11.250, está aumentando, eu tenho esse valor no meu patrimônio. E assim você vai fazer de todas. Você vai fazer do caixa, de todas que já estão lá, que já estão exemplificadas ali. São as primeiras contas que nós temos ali. Então, eu tenho no caixa 7.500, certo? Eu tenho capital e ali você vai escrevendo todas as contas que você tem a fazer, tá? Ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: compra de móveis e utensílios nas seguintes condições. Parte à vista 3.000 e parte a prazo mediante títulos no curto prazo. Bom, eu tenho essa conta aqui, móveis e utensílios? Não, eu tenho imóveis de uso. Então, eu tenho que criar essa conta aqui, móveis e utensílios. Então, vamos criar essa conta aqui. Móveis e utensílios. Certo? Eu tenho um saldo inicial de móveis e utensílios? Não, porque eu não tenho nessas contas. Mas eu sei o seguinte, que foi comprado quanto? 3.000 em dinheiro e 8.000 a prazo. Bom, então são 11.000. Se eu comprei imóveis, aumenta o meu patrimônio. Vocês concordam? Então, eu comprei imóveis, aumentou meu patrimônio. Então, se aumenta meu patrimônio, vai aumentar em quanto? Em 11.000 reais, que é o valor total. Aumentou. Bom, mas ali me diz que tirou 3.000 do caixa, certo? Ó, dinheiro à vista. Dinheiro à vista é caixa. E outra parte a prazo em 8.000. Então, eu vou lá nos meus razonetes e vou aqui. No mesmo valor que eu tive de um lado do T, vamos colocar assim, de um lado do T os 11.000, do outro lado eu também tenho que ter 11.000, mesmo que seja em várias contas. Então, bom, lá me diz o seguinte, que foi retirado 3.000 do caixa. Então, aqui desse lado aqui não diminui? Então, eu vou diminuir do caixa quanto? 3.000 reais. Certo? Ó, diminuiu do caixa 3.000 reais. Bom, mas ainda não somou 8. Eu tenho que somar 11, né? Falta 8. Então, eu venho aqui e vou criar uma conta, se já não tiver ela, duplicatas a pagar, títulos a pagar, perdão, títulos a pagar, que eu tenho a pagar quanto? 8.000. Então, onde eu vou lançar? Do mesmo lado que eu lancei os 3.000. 8. Estão vendo aqui? O mesmo lançamento que eu fiz que aumenta, vou deixar em vermelho, que eu fiz que aumenta, do lado que aumenta, eu tenho que fazer do lado que diminui, os 8.000. Esse aqui é o lançamento 1, 1, 1. O mesmo valor que eu faço o lançamento desse lado, eu tenho que fazer deste lado, tá? Vamos para o segundo? Eu vou fazer o segundo também. Ele pagou pagamento de duplicatas a pagar por meio de cheque emitido contra o banco de 7.300. Bom, então vamos lá. Vou criar, então, um outro T, se já não tiver criado, né? No caso aqui, já é para ter criado um outro T, porque lá nós temos duplicatas a pagar. Então, você já fez todos os lançamentos anteriores. Então, aqui, duplicatas a pagar. Eu tenho lá um saldo de duplicatas a pagar de quanto?
de 11.250. Se é apagar, o que acontece? Diminui. Não vou apagar, eu tenho um saldo negativo aqui. Então, duplicatas apagar, 11.250. Certo? Aí o nosso exercício diz o seguinte, o 2. Pagamento, ele foi lá e pagou um pouco desse 11.250. Ele foi lá e pagou contra o banco. Se é contra o banco, é contra a grana que eu tenho lá no banco. Diminui, certo? Então, vai diminuir quanto? Vai diminuir 7.300, que é o cheque que foi emitido, certo? Bom, se desse lado aqui eu diminuir, ó, se desse lado aqui eu diminuir, tem que um lado aumentar. Aonde? Aqui. Sempre tenham isso na cabeça. 7.300 vai aumentar aqui minha duplicata. Porque na hora que eu paguei esse cheque, eu comprei alguma coisa, certo? Eu tô pagando esse cheque, foi comprado alguma coisa que tá nesse 11.250 aqui. Então, aqui eu aumento. Sempre, sempre, sempre o método tem que ser um lado diminui e um lado aumenta, sempre. E assim você vai fazer todos os outros lançamentos. Todos os lançamentos. Vou dar um exemplo aqui de como foi feito aqui todos os lançamentos. Então, você vai fazer, ó, caixa, bancos, duplicatas, títulos, estoque, imóveis, duplicatas e assim vai. Todos os lançamentos. Não vou mostrar tudo, senão vocês vão conseguir observar. Então, logo depois que você fez todos esses lançamentos, você vai vir aqui e vai fazer o saldo de cada conta. Então, vai ter todos os lançamentos no caixa, todos os lançamentos do móveis, todos os lançamentos duplicatas a pagar. Você vai lá no seu exercíciozinho, que tem aqui, que você já fez todos os T's, e vai fazer todas aquelas contas lá, banco com movimento. Então, você vai lá na conta banco com movimento e vai colocar aqui quanto que ela tem de saldo devedor e quanto ela tem de saldo credor, que é aqui. Lembra, ó, os saldos de cada uma, você vai colocar aqui. E vai ter o mesmo valor que der no saldo devedor, tem que dar no saldo credor. O mesmo valor, certo? Então, aqui, por exemplo, bancos com movimento, ele vai ter lá um saldo de credor de 11.200 ou 11.950. Tá ok? Então, você vai lá em bancos com movimento, que você fez aqui. Então, você vai fazer todos os lançamentos, que vai ter aqui todos os lançamentos de banco com movimento, todos os lançamentos. E depois você vai ver quanto que vai ficar ao final. Então, por exemplo, aqui no bancos que movimentos, ele vai ficar um saldo aqui, deste lado aqui, de 11.950, que é um lado que aumenta o meu ativo. Então, aqui, ó, o saldo das contas, quanto que vai ficar cada uma. Isso aqui é bom vocês verem para vocês chegarem a esse valor. Quanto que vai dar o saldo do caixa, quanto que vai dar bancos com movimentos, duplicatas, títulos, todos que vocês vão fazer. Do mesmo lado do devedor, tem que ter o credor, do mesmo lado, tá ok? Da mesma forma, não esqueçam disso. Aí aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O lado devedor é o lado que aumenta e o lado credor é o lado que diminui, tá? Então, vocês vão trazer aqui do saldo T, quando aumenta e diminui, quando joga na DRE, ele vem como, jogando na DRE, ele vem como aumenta e diminui, tá certo? Então, vão fazer todos os saldos que deram, em todas as contas,
ok? Então, por exemplo, aqui, na conta caixa, eu tive todos esses lançamentos no lado que aumenta e no lado que diminui. Então, tudo que saiu do caixa está desse lado, tudo que aumenta o meu caixa está desse lado. Então, eu faço aqui todo o somatório deste lado, que aumenta, do lado que diminui. Então, desse lado aqui deu 45.500, que aumenta, do outro lado 37.000 e faço um menos o outro. Sobrou 8.500 do quê? Que aumenta o meu patrimônio, que sobrou no caixa, depois de todas as deduções, sobrou 8.500. Então, eu vou lá no meu balanço de patrimônio e vou colocar aqui o meu saldo do caixa. O meu caixa vai ser quanto? 8.000 e igual está aqui, ó, no nosso exemplo. Se é devedor, aumenta, se é credor, diminui. Lembram? Um lado aumenta, um lado diminui. Então, desse lado aqui, quanto que deu? 8.500. Quando eu vou jogar no meu balanço patrimonial, qual é o novo valor do meu caixa? 8.500. Tá ok? Porque o saldo inicial já está aqui, ó. Meu saldo inicial já está aqui. Então, este novo valor é o que eu vou lançar no meu balanço patrimonial, meu novo balanço patrimonial que está aqui. E isso você vai fazer com todas as contas, tá? A única coisa que nos difere aqui, que você tem que observar, é o estoque de mercadorias e quando o nosso exercício fala sobre, no nosso item 7, venda de 40% do estoque de mercadorias a prazo pelo preço de 15.000. Ele vendeu o estoque, então eu tenho uma receita de vendas. E aqui eu vou deixar para vocês pensarem como vai ser feito. O meu balanço de um lado tem que dar 105.450, do outro também 105.450. Lembrando que o meu balanço tem que dar o meu ativo e o passivo mais o patrimônio, o mesmo valor do ativo, assim como no meu aqui, na minha DRE, também tem que dar o mesmo valor, tá certo? Você pode fazer toda essa explicação, assim como tem aqui, como você fez todos os razonetes e toda essa parte, você pode fazer essa explicação e colocar no YouTube, não tem nenhum problema. Que você pode ganhar esses 2 pontos extras com essa apresentação oral, tá ok? Eu espero que tenha sanado um pouco das dúvidas de vocês, dessa forma que inicia. Qualquer dúvida de como vai ser o lançamento da conta, lembrem-se sempre que no mesmo valor que foi de um lado, tem que ser do outro. Esse é o principal raciocínio que o Partidas Dobradas solicita de vocês. De um lado, aumenta de um lado, debita no mesmo valor, mesmo que sejam 3 lançamentos de um lado e 2 de um outro, não há problema. O que tem que estar de um lado, tem que estar do outro, tá ok? Vocês podem me perguntar bastante, usem o fórum de dúvidas e eu acredito que eu sanei um pouquinho essas dúvidas com vocês. Podem mandar no mensagem privada, que alguns eu já estou explicando, tá certo? Então, eu espero que eu tenha sanado a maioria das dúvidas de vocês. Quem não conseguiu fazer ainda, dá o pontapé inicial de como fazer. O nosso Fórum 2, a atividade 3, fala sobre o método partidas dobradas, então, que é muito importante para fazer esse exercício. Tá certo? Então, até mais. Espero que tenha ajudado bastante.